Servidor público, deixa eu te falar uma coisa que pode te incomodar um pouco. Ganhar bem não significa de jeito nenhum ser rico. E tem muita gente que só descobre isso tarde demais. Pois é, o salário entra todo mês, a vida parece ali organizada, mas existe um detalhe que muda tudo. Deixa eu te perguntar, se o dinheiro parasse de entrar hoje, quanto tempo sua vida continuaria de pé? Um ano? 6 meses? Um mês ali? Uma semana? Um dia? E tudo já entraria em colapso? Pois é, me diz aí. Depois da vinheta, eu vou te mostrar o dia em que muitos servidores descobrem que não são ricos de verdade, que só tem é um salário alto. Vamos lá, depois da vinheta. Olá, olá, meu nome é Rodrigo Scheble, eu sou servidor público federal há quase 20 anos e falo de finanças de um jeito direto, prático, totalmente conectado com a sua realidade financeira de servidor público. E hoje eu quero te mostrar uma situação que acontece silenciosamente com muitos colegas servidores. Talvez ela esteja acontecendo inclusive com você. Vamos lá. Imagina um servidor, salário de 10, 15 mil reais. Vida organizada, contas pagas, viagem ali de vez em quando, nada de luxo exagerado, mas também nada faltando, uma vida confortável. Ele olha para a própria vida ali e pensa: poxa, eu estou bem. Até que um dia acontece alguma coisa ali. Pode ser um imprevisto, pode ser uma mudança repentina, pode ser um susto financeiro. E aí vem a pergunta que muda tudo. Se eu parar de ganhar meu salário hoje, por quanto tempo eu consigo sustentar essa minha vida? E a resposta, na maioria das vezes, assusta bastante, porque o tempo que ele consegue sustentar essa vida é muito pouco. Ele não tem reserva, ele não tem um planejamento. O servidor ele não é pobre, mas também ele não é rico, não é mesmo? Ele está ali no meio. E existe um problema perigoso nesse meio: a ilusão de segurança. Porque o salário ele cria essa estabilidade, mas ele não cria independência. Ele não cria liberdade. E sem independência, sem liberdade, qualquer mudança repentina vira um risco muito grande. Vamos colocar isso em números para ficar mais fácil. O servidor que ganha 10 mil. Na média, a divisão desse dinheiro, desses 10 mil, fica mais ou menos assim: 70% vai para o custo de vida dele, para aquelas despesas essenciais e por aí vai. 20% vai para o conforto dele, um barzinho, um restaurante, uma compra de roupas, de supérfluos, gastos ali com conforto. E os outros 10% que está faltando, ele deveria investir, construir o futuro dele. Mas e na prática, o que acontece? Esses 10% eles passam longe dos investimentos. Eles passam longe da construção desse futuro. O servidor ele gasta com consumo diário, com parcelamentos, ou simplesmente esse dinheiro desaparece, em vazamentos mesmo. É aquela famosa frase: ah, eu não sei para onde meu dinheiro está indo, sabe? Ele gasta sem nem saber com o que. Qual o resultado disso? 100% da vida depende do próximo salário. Então, se o próximo salário não vier, a catástrofe, o colapso acontece. Isso é muito urgente, isso é muito perigoso. E isso não é pobreza, isso é dependência. Vamos falar dependência organizada ali, né? Por conta da previsibilidade, da garantia de salário. É uma dependência organizada, achando, contando que o salário nunca vai faltar. A hora da verdade, o dia da verdade, não é quando o salário acaba, quando o salário não vem. É quando você percebe que não consegue viver sem o salário. Que você é totalmente dependente daquele salário. Porque aí fica muito claro que você não construiu ou não está construindo nenhum tipo de liberdade. Você construiu uma vida ou está construindo uma vida que precisa ser sustentada todo mês. Todo mês. Você precisa contar com aquele salário. Esse é o dia da verdade, quando você percebe: caramba,
Eu sou totalmente dependente desse salário. O que eu vou fazer para mudar isso? Falando em mudança, essa percepção ela muda completamente a sua forma de enxergar o dinheiro. E há um loop invisível aqui. Há um loop invisível que eu preciso explicar. O que acontece com a maioria dos servidores que não constrói nenhum tipo de independência para o futuro, que não constrói patrimônio, que gasta o que ganha ali, que vive um salário após o outro. O que acontece aqui? Qual que é esse loop invisível? O salário entra, vem o alívio. O alívio gera consumo. O consumo influencia no padrão de vida. O padrão de vida, que muitas vezes é alto, gera necessidades de gastos e de compras. E as necessidades de gastos e de compras, para sustentar aquele padrão de vida, gera dependência do salário. Você vive um salário após o outro. Você fica dependente do salário, você fica apertado, você fica no limite. O salário entra, vem o alívio gera consumo, o consumo sustenta o padrão de vida gera as necessidades de consumo, essas necessidades de consumo geram a sua dependência do salário. Até que ele entra de novo, até que vem o alívio de novo, até que vem consumo de novo. Corrida dos Ratos, Robert Kiyosaki. Pai rico, pai pobre. É um loop infinito. O que eu quero é te pinçar dessa roda infinita para que você viva com mais consciência financeira, né? O salário entra novamente, mas você com consciência quebra esse ciclo. O ciclo não pode continuar mês após mês, ano após ano, sem você sequer perceber. Você tem que sair disso. Vamos sair disso. Porque a riqueza ela não é quanto você ganha. Ela é quanto tempo você consegue viver mesmo se você não ganhe. Essa é a definição real. E quando você entende isso, tudo muda. Porque você para de olhar só para o seu salário. Para de torcer para ele chegar logo. E começa a olhar para o que você está construindo de verdade. O servidor ele tem uma vantagem enorme. Previsibilidade. E previsibilidade deveria ser usada para construir reserva, investir com consistência, criar renda paralela, reduzir sua dependência do salário. Mas isso só acontece quando você toma uma decisão. Não viver no limite do que você ganha. Se você ganha 10 mil, você não pode gastar 10 mil. Você tem que gastar 9, 8. Não viver no limite. Deixar sempre uma sobra financeira para construir o seu futuro. Falando em sobra, existem dois tipos de servidores. O que ganha bem e o que constrói patrimônio. No começo eles parecem muito iguais, mas com o tempo os caminhos eles se separam. E essa separação começa em pequenas decisões. Meu colega servidor, talvez você não esteja mal financeiramente, mas talvez também você não esteja ali tão seguro como imagina que esteja. Sabe por quê? Porque ganhar bem não é o problema. O problema é depender totalmente de ganhar bem. É depender totalmente disso. É depender totalmente do seu contra-cheque. Porque no fim, segurança não é ter um bom salário. Na verdade, é não precisar dele para sobreviver. Porque mesmo que o salário não caia, você tem sua renda passiva, você tem o seu patrimônio cobrindo aquilo. Olha só, se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve aqui no canal, deixa seu comentário. Porque aqui a gente não ensina o servidor a viver de maneira confortável, simplesmente isso. A gente ensina o servidor a construir liberdade. E isso muda tudo. Obrigado por me acompanhar até aqui e até o próximo vídeo.